Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu curso Criando Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, para que você possa ter sempre a notificação de mais conteúdo que é produzido ao longo desse curso. Então, é, vamos começar aqui nessa quarta aula da primeira semana, pessoal, falando aí da ciência de dados e mapas. A gente já tinha mencionado a questão do gêmeo digital na aula 3, da indústria 4.0 na aula 2 e também na aula 1, falando da nova economia da atenção e dos dados. Se você não assistiu nenhuma dessas aulas, vão aparecer alguns cards aqui em cima. Considere-se assistir elas, e é porque elas são importantes, elas têm relação, elas conversam com essa aula, tá? E principalmente, mais do que isso, pessoal, elas vão te ajudar a ter uma perspectiva mais ampla. Você não precisa assistir elas para entender essa aula, mas você vai ter um melhor entendimento de aplicações que você pode fazer a partir delas. É claro que essa aula em si também tem muitas coisas interessantes que você pode usar. Então vamos começar a nossa quarta aula, pessoal, que é a ciência de dados e mapas. E aí, agora então, a gente vai falar, já tinha falado em aulas anteriores aí sobre a indústria 4.0 e seus novos pilares. A gente vai falar de um pilar específico da indústria 4.0, que é o Big Data e Analytics, tá? Então, Analytics, o que vem a ser isso? Big Data Analytics, enfim. Eu vou colocar essa figurinha aqui para tornar isso mais palpável. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho esse site aqui que eu achei bem interessante, tá? E ele fala que dentro da ciência de dados a gente tem aí 8 linhas ou grandes grupos de conhecimento, né? Que são pré-processamento dos dados, então vamos mencionar aqui, ó, pré-processamento dos dados, estatística. Temos aí no nosso canal, lembre-se que temos no nosso canal uma playlist completa, um curso completo de estatística com sites, enfim, com material PDF, com tudo livre gratuito, tá, pessoal? Depois eu tenho esse aqui de matemática, também de pesquisa operacional, temos aí no nosso canal. Programação, temos muitos vídeos livres e gratuitos em Python, programação em Python, que inclusive a gente vai usar nesse curso, tá? Mas se você não sabe nada de Python, não se preocupe, porque supondo o conhecimento zero, você vai conseguir fazer todos os cases desse curso, tá? Zero em programação Python. Inclusive, custo zero também. A ferramenta que a gente vai usar é custo zero. Os vídeos são custo zero. Custo zero não, mas são. Não precisa pagar nada, é livre, gratuito, não precisa se inscrever, enfim. A gente tem a questão das soft skills. O que é soft skills? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse mapinha que tem do lado, ó. O que tem aqui, pessoal? Criatividade, capacidade de contar histórias, de escrever, curiosidade, lifetime learning seria tipo aprendizado de uma vida toda, né? Mas enfim, o aprendizado que você já teve aí maturidade, vamos falar assim, né? Capacidade de resolver problemas, conhecimento do problema específico, comunicação, raciocínio crítico, enfim, a capacidade de se apresentar, criatividade. Tem várias coisas interessantes aqui, tá? Soft skills, vamos treinar também. Aí como é que isso vai ser treinado usando os cases aí que vão ser apresentados, tá? Visualização de dados parece bobagem, mas não é. Tem uma série de coisas que, inclusive, a gente vai falar, vai mostrar que são bem interessantes, tá? Mas aí isso vai ser tudo orientado à resolução dos casos, ok, pessoal? A gente não vai ficar com uma abordagem puramente de conteúdo, né? Agora vamos pegar esse conteúdo, martela, 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 daqui a 50, 100 vídeos você vai aplicar. Não. É o básico para você saber e já vai aplicar, tá? Então, e aí, estatística, pessoal, tem muita coisa interessante aqui, né? A parte de matemática, pessoal, não se preocupem, porque tudo vai ser orientado, no nosso caso aqui no nosso curso, a questão da otimização, e vai ser explicado passo a passo também, tá? Fora o fato de que a gente tem uma playlist específica de pesquisa operacional, certo? A gente não vai falar, não vai dar tempo também, né, pessoal, de falar tudo, né? De engenharia de software, ok? Que, enfim, teriam várias questões importantes, e aprendizado de máquina. Aí teria que, eventualmente, é claro, se tivesse mais interesse, aí a gente pode vir a desenvolver esse algoritmo. E você vê que a machine learning, como o aprendizado de máquina, é realmente algo significativamente grande, né? Tem bastante coisa aí para ser mencionada, fora a carga de
digamos assim, de entendimento que você tem que ter, tá? Agora, não precisa se preocupar, você não precisa saber tudo. E, como eu disse, vai ser tudo orientado aos cases. E aí, esses conhecimentos vão ser puxados ou mencionados e vão ser falados, ó, agora, lembra disso aqui? A gente vai aplicar agora isso desse jeito. Então, a gente vai, é claro, falar algumas coisas e vai aplicando, vai ajudando você a entender e já depois aplica no case. Então, aplica num exemplo simples, pequeno, e depois já vai usar no case, tá? Bom, em relação ao pré-processamento dos dados, pessoal, o que que a gente tem ali, ó? A gente tem data cleaning, feature selection, handling, obtaining data. Vamos entrar em detalhes agora nisso, tá? Então, primeira coisa importante é a gente saber que hoje existe uma coisa chamada internet das coisas, certo? Ah, mas isso não existe, isso é uma fantasia. Bom, olha, eu queria mencionar para você que você faz parte da internet das coisas. Quando você tem o seu celular, estão sendo coletados dados de localização, navegação, uma série de informações, e você meio que está participando de várias redes já. A primeira rede é a rede de internet. Se o seu celular tiver acesso à internet, né? Que senão é praticamente quase um peso de papel, né? Hoje o celular ele tem muitas utilidades, desde que ele esteja conectado na internet. Não é à toa que é a internet das coisas, porque você pode ter celular, pode ter os equipamentos e a fábrica, você pode ter os meios de transporte. Aí você tem também possibilitando aí as cidades inteligentes com câmeras que controlam sinais, que controlam, enfim, uma série de coisas, né? Você pode ter as casas e prédios inteligentes, né? Enfim. Então, o que que é importante disso tudo, pessoal? Vamos lá. Que os dados estão em toda parte, transformando o mundo todos os dias. E esse aumento de dados é de tal ordem que é preciso tomar cuidado na hora de você fazer a seleção pelos dados certos, para poder fazer uma boa análise. Isso vai impactar principalmente na hora de fazer bons negócios, pessoal. Por quê? Porque com bons dados e informações, você consegue fazer boas análises e, basicamente, tomar boas decisões. Então você tem que tomar cuidado porque não é só pegar o dado bruto, mas tornar ele utilizável para análises, tá? Lembre-se disso. Então vamos lá. Então, voltamos aqui ao que a gente já havia mencionado, do conceito de garbage in, garbage out, certo? O que é o garbage in, garbage out, pessoal? É basicamente quando você tem um dado ruim, você aplica alguma metodologia, algum modelo, alguma análise, e obviamente essa análise vai ser garbage out, certo? Então você tem que tomar cuidado, porque na verdade, grande parte do tempo que você vai destinar à ciência, na ciência de dados vai ser para limpar e preparar os dados. Mas aí você tem que entender o contexto, o problema, para saber como é que você faz isso, ou que operações que você deseja aplicar, né, de limpeza e preparação. Porque no formato bruto, basicamente nada é exatamente muito útil, tá? E a limpeza é um processo bastante crítico, pessoal, porque além de consumir muito tempo e recurso, ela vai definir basicamente vai meio que direcionar, vai ser direcionada a análise que você vai fazer, tá? E aí o que que a gente tem também? Tem a definição de data wrangling, tá? O que que é o data wrangling? Eu não achei uma boa tradução. Tem esse link aqui que é interessante, que fala o seguinte: é um processo de conversão ou mapeamento de dados do formato inicial para o formato bruto, né? Para posterior análise, certo? Muito bem. E aí, o que que são as operações do data wrangling, para a gente entender melhor o que que vem a ser o data wrangling, né? A gente tem aqui, basicamente, pessoal, gerenciamento dos dados, né? Então, é fazer uma exploração, que sites que você vai pegar, né? Onde que você vai guardar. Então, todo o tratamento que você vai fazer, isso você está fazendo a gestão dos seus dados. Procedimentos de limpeza, não, procedimentos de transformação, tá aqui, e limpeza, né? Depois, por exemplo, você pode trocar o formato. Eu peguei algo que estava numa página web, normalmente é uma tabela HTML, por exemplo, no formato HTML, passei para um formato CSV, depois eu transformei isso para um formato de tabela de dados do Pandas, enfim. Então, tudo isso aqui está embarcado aqui. Depois você tem que verificar a qualidade dos dados. Será que tem dados faltantes, né?
Então, seria um enrich aqui, né? Como é que você vai lidar com dados faltantes? Será que eu vou ter que pegar mais uma fonte de dado? Como é que eu vou fazer essa fusão de diferentes fontes? É o enrich aqui, tá? É o enriquecimento dos dados aqui. E, finalmente, processos reprodutíveis, pessoal, seria você ter todas essas etapas mapeadas e documentadas, né? Não é porque, de repente, você pode precisar refazer ou refazer a coleta ou verificar alguma etapa para ver se está tudo certo, se está tudo ok. Então, tem tudo isso que você tem que tomar cuidado, tá? Então, vamos colocar aqui em detalhes, pessoal, a questão de explorar os dados, né? Então, uma dessas coisas é a raspagem da web, que a gente chama o web scraping. O termo em inglês é web scraping, que é basicamente você pegar o que está, por exemplo, numa página web. Vamos pegar aqui, ó. Você tem as páginas web, né? Você tem uma série de dados, aí você faz a tal da raspagem de dados, certo? E depois coloca isso em formatos como, por exemplo, XML ou CSV, por exemplo, certo? Que depois você pode aproveitar, tá? A gente vai, nesse curso, usar programação Python para fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, isso é importante porque tem muita coisa interessante, muita informação de boa qualidade na internet e é importante você saber utilizar ou fazer isso da melhor forma, tá? Para que você tenha, então, uma boa decisão, fazer decisões melhores. E agora, então, a gente vai falar aqui, pessoal, da visualização de dados, né? Depois que a gente fez a coleta, tratou, limpou, aí vem a parte que fica bonito, né? Que a gente faz gráficos, faz desenhos, mas lembre-se, garbage in, garbage out. Teve que tomar uma série de cuidados para não fazer um lindo mapa que não vale nada. Não pode ser assim, tá? Vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui? Primeira coisa importante nesse âmbito, né? É a questão da análise exploratória de dados. Então, o que que vem a ser isso? Você está curioso sobre o uso de fertilizantes nas economias em desenvolvimento? O crescimento das exportações chinesas de aço, né? Então, fertilizantes, pessoal, uma questão crítica agora. Como é que está isso? Quem que está importando, exportando, enfim. Como é que está o consumo de chocolate americano? Quais partes do mundo ainda usam máquinas de escrever, né? Você encontra tudo isso e muito mais usando um processo chamado EDA. E o que que vem a ser a EDA? É a abreviação em inglês de Análise Exploratória de Dados, né? Ou seja, é uma abordagem que vai pegar vários conjuntos de dados e vai tentar resumir isso na forma de gráficos estatísticos ou de mapas, como vai ser o nosso caso em muitas situações, tá? Bem, e é só para dar uma ilustração disso, das possibilidades, tem uma coisa chamada Spatial Data Science. Qual que é o mote dessa Spatial Data Science, pessoal? Ela usa o adágio, uma imagem vale 1000 palavras, né? E o que que a gente tenta fazer nesse caso? A gente tenta fazer a junção de sistemas de informação georreferenciados, né? Os GIS, abreviação em inglês, com ciência de dados. E vai utilizar para isso informações que vão ser mostradas através de meios visuais. Então, por exemplo, nesse quadrinho aqui, eu tenho as questões de transporte e exportação da soja, da logística da soja, né? Da cadeia de suprimentos da soja. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa que eu gerei sobre indicadores, né, de inovação no estado de São Paulo. Então, isso é bastante interessante, tá? Outras coisas que a gente pode fazer, pessoal, por exemplo, usando essa questão aí da Spatial Data Science, né? Ou ciência de dados espacial, parece até que a gente vai lançar um foguete, mas não é. A tradução você vê que não fica tão interessante, né? Mas é você ter cidades inteligentes e resilientes, pessoal. Você, por exemplo, vai prever uma chuva, quais pontos vão ser alagados da cidade, ou tem maior probabilidade de alagamento. Então, de repente, tem que ter uma certa prevenção para evitar problemas gravíssimos, né? O engarrafamento, trânsito, dado um feriado, enfim. Então, com sensores e dados, você pode, de repente, colimar ou juntar tudo num mapa para tomar boas decisões ou visualizar quais são as melhores ações e potencial. E não é que tem só uma forma de representar isso, pessoal. Você tem aqui, por exemplo, 8 formas de visualização que você pode utilizar, desde o mapa coroplético até mapa de fluxo, mapa de contorno, mapa de calor, que não é um mapa de contorno, mas é próximo,
mapa de densidade, enfim, tem várias possibilidades aqui para mostrar os seus dados, tá? E tem um link aqui também na descrição desse material, na descrição desse vídeo, tá? Muito bem, pessoal, a gente também tem a possibilidade de criar interatividade nos mapas. Os mapas podem, você pode clicar ou ele pode ter uma variação ao longo do tempo. Enfim, tem esse link aqui, que também está na descrição do vídeo, dessas possibilidades, pessoal. Então, só para mostrar, por exemplo, aqui você tem coisas que evoluem ao longo do tempo, como é que isso oscila ao longo do tempo, né? São mapas aí que com poucos comandos Python, eles viram mapas dinâmicos, mapas interessantes, tá? Aqui, por exemplo, a gente também tem, ó, um mapa que está variando no tempo, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui se eu consigo mostrar. Se eu mostrar, a animação para. Mas enfim, aqui embaixo, ele está variando o tempo e está mostrando como é que está sendo a oscilação de demanda e retirada e entrega de bicicletas, tá? Acho que é Nova York, isso. E aqui, por exemplo, essa questão da interatividade, tá vendo, pessoal? Ele não varia no tempo, mas você vai clicando nas bolinhas, ele vai mostrando informações, certo? Então você tem aí também outro link e você pode dar zoom in, zoom out, tem toda uma interatividade que você pode utilizar para melhor tomada de decisões. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, enfim, fazer mais ações para que vocês possam receber, continuar recebendo esse conteúdo e até mesmo compartilhar com pessoas que vocês acham que teriam interesse, tá bom? Próxima aula nós vamos falar de uma coisa que está aí no hype, né, na moda, bombando, metaverso. Ah, legal. E qual é a relação de tudo que a gente viu até agora com isso? Então a gente vai abordar na próxima aula. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula, onde falaremos do metaverso. Aham. Até lá, pessoal. Tchau.